Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar um caso pra vocês, que aconteceu em 2008, é um caso cheio de mistérios. A polícia não consegue explicar o que aconteceu e vocês vão ver que é um caso um pouco diferente, assim, que foge um pouco dos casos que eu já trouxe aqui pra vocês e parece muito que essa pessoa foi atraída para lá. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que são um mistério, como é o de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então, bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Lindsay Busiak. Lindsay Elizabeth Busiak nasceu em 2 de novembro de 1983. Filha de Jeff e Evelyn, ela tinha uma irmã chamada Sarah. Em 2008, ela estava com 24 anos e morava no Canadá. Na época, a jovem era uma corretora de imóveis e descrita pelos seus colegas como muito ambiciosa. O início de sua carreira foi promissor e ela foi descrita pelos seus familiares e amigos como sendo popular e atenciosa. Seu namorado na época, Jason Zylo, faz parte de uma família rica e proeminente que possui um negócio imobiliário de sucesso. No fim de janeiro de 2008, Lindsay recebeu uma ligação de uma mulher que disse a ela que ela e seu marido estavam procurando urgentemente uma casa para comprar, com um orçamento de 1 milhão. A pessoa que ligou tinha um sotaque forte mexicano ou espanhol e disse que precisava de uma casa com 3 quartos e 3 banheiros. O quarto principal precisava ser grande. A mulher e o marido também queriam quartos separados para a governanta dentro da casa, e a mulher precisava de uma casa assim em 3 dias. Lindsay imediatamente achou a ligação estranha. Ela não sabia como a mulher tinha conseguido seu número de celular pessoal. Ela perguntou para a mulher, mas a mulher disse que conseguiu com outro cliente de Lindsay, mas não citou seu nome. Ela ligou para vários de seus clientes para descobrir como a mulher a conheceu. Nenhum dos clientes com quem ela falou conhecia a mulher. Ela falou com seu pai e namorado sobre essa ligação estranha. Jason disse para ela não se preocupar e se eles fechassem o negócio, ela receberia uma grande comissão. E ele até disse que iria com ela no dia da visita e ficaria no carro do lado de fora para ela se sentir mais segura. Lindsay concordou com o namorado e mandou uma lista com algumas sugestões de casas para o e-mail da mulher no primeiro dia de fevereiro. As duas conversaram pelo telefone várias vezes nas horas seguintes, sendo que uma dessas ligações durou 10 minutos. A mulher se interessou por uma das casas na lista, localizada no subúrbio de Victoria, chamado Saanich, e ficava no bairro de Gordon Head. A reunião foi marcada para o dia seguinte, 2 de fevereiro, às 5h30. No dia 2, a Lindsay e o seu namorado Jason saíram para almoçar. Eles almoçaram até mais tarde naquele dia, ficaram ali no restaurante entre 3 e 4 horas da tarde e depois ela estava se preparando para essa visita a essa casa com esse casal que ela estava ali um pouco com o pé atrás, mas mesmo assim, depois que ela saiu do restaurante, ela foi para a sua casa, trocou de roupa, enquanto o Jason foi até uma oficina. Ele precisava pegar um de seus colegas por lá, então estava tudo tranquilo, mas a Lindsay foi sozinha até a casa. O Jason tinha ali seus compromissos naquele horário, mas disse que estaria com ela até as 5h30. Só que ele acabou se atrasando um pouco, ela foi sozinha, eles até conversaram algumas vezes pelo telefone e o Jason estava indo até o local, só que ele precisava ali de algumas direções, ele estava meio perdido, ele não sabia exatamente qual era o local, mas a Lindsay disse que não podia falar com ele naquele momento porque o casal tinha chegado na casa. Mesmo que o cliente tinha dito que iria sozinha, havia 2 pessoas ali, um homem e uma mulher. Às 5h30, 2 testemunhas viram um homem branco de cabelos pretos, de 1,80 de altura mais ou menos, e uma mulher loira de 35 a 45 anos, usando um vestido estampado, perto da propriedade, e em seguida testemunhas viram Lindsay cumprimentando o casal com uma linguagem corporal que soava como se ela nunca os tivesse visto antes. Os 3 entraram na casa. Jason e seu colega chegaram na propriedade às 5h40. Os 2 ficaram parados por um tempo no local, até que Jason decidiu ir para outro local para não parecer que era um namorado intrometido. Depois de esperar por 10 minutos estacionado em outra rua, Jason mandou uma mensagem para sua namorada, perguntando se ela estava bem. Lindsay nunca respondeu a mensagem e ao menos a visualizou. Passados 20 minutos, Jason suspeitou que havia alguma coisa errada e foi até a entrada da casa.
Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. Pelo vidro da porta da frente, ele não viu nenhum movimento dentro da casa. Ele bateu na porta e chamou, mas ela não respondeu. Jason ligou para a emergência. Enquanto ele estava na linha, seu colega encontrou uma brecha na cerca do Jardim dos Fundos, entrou no jardim e viu que a porta dos fundos da casa estava aberta. Então, eles entraram. Dentro da casa, Jason procurou por sua namorada em vários cômodos, até que ele chegou em um quarto no andar de cima e viu ela deitada em uma poça de sangue. Pouco depois, a emergência chegou e ela foi declarada morta. Ela foi esfaqueada várias vezes. Não havia ferimentos defensivos, indicando que ela provavelmente foi esfaqueada por trás e não tinha noção do que estava prestes a acontecer. Nenhum dos pertences de Lindsay Buziak foi roubado, e ela não foi agredida sexualmente. Jason e seu colega foram levados sob custódia, mas foram liberados sem acusações depois que sua versão dos eventos foi verificada e as imagens da câmera de segurança com a hora da oficina provaram que eles não poderiam ter cometido o assassinato. De acordo com o departamento de polícia, Jason foi entrevistado várias vezes ao longo dos anos e sempre cooperou com a polícia e sempre deu a mesma versão. Ele também passou por um teste do polígrafo. Devido à completa falta de DNA, impressões digitais ou qualquer outra evidência física no local, acredita-se que o assassinato foi bem organizado e realizado por pessoas que talvez já tivessem matado antes. A polícia está convencida de que os assassinos estavam saindo pela porta da frente quando Jason se dirigiu até a casa. Então, eles fugiram pela porta dos fundos, deixando a porta aberta e passando pela cerca e voltando para um veículo, que provavelmente estava estacionado em uma rua paralela. A casa está localizada em um beco sem saída, e nenhuma testemunha viu o casal na parte da frente da casa depois do crime. O celular usado pela mulher desconhecida para ligar para Lindsay foi comprado em Vancouver, vários meses antes do assassinato, e nunca foi usado até que a ligação fosse feita. Foi ativado sob o nome de Paulo Rodrigues, que as autoridades acreditam ser um nome falso. Ele foi registrado com um endereço legítimo em Vancouver, que é um endereço comercial, mas acredita-se que a empresa não tenha nenhuma relação com o caso e que seu endereço foi simplesmente escolhido aleatoriamente. O celular foi desativado logo após o assassinato e não foi mais usado. As torres de sinal mostram que o celular viajou da balsa de Vancouver no dia anterior ao assassinato. As autoridades acreditam que o celular foi usado para o único propósito do assassinato e foi descartado depois. Isso apoia a teoria de que o assassinato foi planejado. A família de Jason Zylo foi investigada devido às suas ligações com um beco sem saída. De Souza Court, o nome da rua em que a casa está localizada, recebeu o nome do desenvolvedor Joe de Souza, amigo e sócio de Shirley Zylo, mãe de Jason. Parte do beco sem saída ainda estava em construção no momento do assassinato, e o próprio De Souza estava no local 1 hora antes do assassinato, supervisionando as obras. A polícia afirmou que ninguém da família Zylo é suspeito. Em 2008, uma amiga próxima de Lindsay, chamada Nick, afirmou que foi acordada por um telefonema no meio da noite de um número desconhecido. Como ela estava meio adormecida, ela não registrou muito do que a mulher estava dizendo, mas notou que ela tinha um sotaque estranho que ela não conseguia identificar. Ela ficou assustada quando se lembrou de Lindsay, que havia relatado que seu cliente não identificado e possível assassino tinha um sotaque estranho que ela não conseguia identificar e que ela achava que poderia ser falso. Agora totalmente alerta, ela ligou de volta para o número, mas ninguém atendeu. Ela ligou repetidamente, entre 30 a 40 vezes, até que alguém atendeu. A pessoa do outro lado da linha era Shirley Zylo, a mãe de Jason. Nick perguntou a Shirley por que ela ligou para ela e como ela tinha o seu número, já que elas não se conheciam. Shirley respondeu que pretendia ligar para outra Nick, sua secretária, e que não sabia por que o número dessa Nick estava em sua lista de contatos, mas presumiu que seu filho Jason deveria tê-lo adicionado. Shirley Zylo nega categoricamente que esse evento tenha ocorrido, e não foi revelado publicamente se a alegação de Nick foi acompanhada pelas autoridades. Em 2010, um programa nos Estados Unidos apresentou um episódio sobre o caso. Os detetives revelaram que em dezembro de 2007, cerca de 8 semanas antes de seu assassinato, Lindsay tentou entrar em contato com um amigo de seu namorado durante uma visita a Calgary. Em 22 de janeiro de 2008, ocorreu a maior apreensão de drogas na história de Alberta, e o amigo foi preso como um dos principais participantes da operação de tráfico ilegal de drogas. Especulou-se que o assassinato de Lindsay pode ter sido ordenado por um cartel de drogas, porque acreditava-se que ela era uma informante da polícia. Os detetives investigaram a possibilidade, mas rapidamente descartaram o motivo porque ela não era uma informante e a natureza pessoal de seu assassinato não se encaixava no método de operação de um assassino contratado.
A investigadora da cena do crime e o detetive do caso concordaram que o assassinato de Lindsay não foi um assassinato contratado relacionado a um cartel de drogas. Era brutal, mas muito amador. Ambos os investigadores experientes afirmam que acreditam que o assassinato dela foi muito pessoal e planejado por alguém muito próximo a ela. Alguém que teve acesso a informações privilegiadas do escritório em que ela trabalhava. Em fevereiro de cada ano, o pai de Lindsay, Jeff, lidera uma caminhada anual em memória a ela para manter o caso vivo. Em agosto de 2017, uma mensagem foi postada no site investigativo dirigido por ele. A mensagem, que continha erros de ortografia por toda parte, dizia: "Eu matei Lindsay, e os policiais estúpidos nunca provarão isso." A polícia não conseguiu dizer quem escreveu a mensagem. Em 2020, o Capital Daily solicitou a divulgação de registros públicos relacionados ao caso e relatou informações inéditas. Os documentos revelaram que a polícia estava ciente de 2 diferentes telefones do crime usados pelos suspeitos, um com o número de Vancouver, usado apenas para entrar em contato com ela, e outro usado para verificar o correio de voz do primeiro. Eles também relataram atividades estranhas na internet, durante o período pouco antes de seu assassinato, e que a polícia inicialmente suspeitou que criminosos violentos em sua lista de amigos no Facebook pode ter algum envolvimento no crime. Pouco antes do assassinato, Lindsay apagou algumas mensagens em seu telefone. A polícia não conseguiu recuperar para saber qual era o conteúdo. Em fevereiro de 2021, a polícia disse que os avanços na análise de DNA e outras tecnologias criaram novas pistas no caso. O Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos vem trabalhando com os investigadores no caso desde o início de 2020. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que fica muito nítido de que ela foi atraída para aquele local, que aquelas 2 pessoas planejavam fazer isso desde o início. E também tem aquela questão do telefonema que a Nick, a amiga da Lindsay, recebeu e depois a mãe do namorado atendeu. Isso parece muito estranho. A polícia disse que eles não têm nenhum envolvimento, mas é mesmo assim muito estranho. Talvez a mulher, por algum motivo, não gostasse da Lindsay e tramou tudo isso, e talvez até o Jason esteja envolvido, porque ele disse para ela ir, que tal, e daí depois ele chegou atrasado, que era para ela se sentir mais segura com ele lá na frente. Enfim, acho que é um caso muito esquisito e que realmente fica difícil da gente entender o que aconteceu, mas a gente tem essa linha de raciocínio que parece a mais lógica, mas até então a polícia não conseguiu provar nada se essas pessoas realmente têm alguma ligação com ela, será que aconteceu alguma coisa, alguma briga de família que eles estão escondendo, enfim. Deixem aqui nos comentários as teorias de vocês sobre esse caso muito misterioso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.